Cruzeirão se preparando para pegar o Vasco. O Vasco tá cansado, hein? Jogou ontem o Vascão da Gama. O Cruzeiro de boa se preparando na Toca da Raposa. Lá está o repórter Emerson Pansieri dentro da Toca. Ao vivo, imagens para você do CT do Cruzeiro. É a Itatiaia te atualizando tudo. Alô, torcida do Cruzeirão. Pansieri chega com tudo do cabuloso no Rádio Esportes. Um abraço, boa tarde. Me conta aí, Pansi, o clima na Toca da Raposa nesta quinta-feira, Pansi. Fala, Thiago, um abraço para você, para quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes da Itatiaia. O Cruzeiro neste treino aberto, né? Parte do treino aberto para a imprensa aqui na Toca da Raposa, na preparação para o duelo contra o Vasco, jogo no sábado às 6:30 da noite no estádio São Januário. E quem concedeu a entrevista foi o William. O William essa semana deu uma entrevista exclusiva pra gente, mas foi hoje o personagem aqui na Toca da Raposa para bater um papo com a imprensa, falando desse duelo contra o time Cruz Maltino. A ideia de jogo não muda. Acho que desde o início do ano a gente vem mostrando o que o professor pede pra gente na semana e tem sido basicamente, claro que muda algumas coisas de confronto para confronto, mas é mais ou menos a mesma coisa, é se dedicar ao máximo. A intensidade está lá em cima, como tem sido em todos os jogos. A gente sabe que vai enfrentar uma grande equipe, então vai ter muitas dificuldades, mas a gente está trabalhando em cima disso e tenho certeza que todos os jogadores vão fazer o seu melhor para que a gente conquiste o nosso objetivo. É quase que um consenso entre analistas, comentaristas, torcedores, que Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro disputam o título. Você vê dessa forma também? Cara, eu procuro, obviamente que tá brigando na parte de cima da tabela é muito bom, mas eu procuro pensar mais jogo a jogo, porque... Cara, eu já vivi todas as fases aqui no Cruzeiro e agora a gente tem que manter os pés no chão, ter humildade, brigar jogo a jogo e lá no final do campeonato a gente vê o que vai acontecer. Ô William, tem um detalhe importante no Cruzeiro que é a bola parada, né? Ela leva um perigo ao adversário e isso é ensaio, é treino, é repetição. Eu acho que essa é a ideia mais ou menos. Verdade, a gente trabalha muito isso, às vezes até... discute no treinamento, porque acaba que a gente treina bastante, mas a gente tem o Barros, o Wesley que ajudam bastante a gente, eles passam todas as situações que podem acontecer no jogo, isso no treinamento e também em vídeo, então, cara, quando a gente entra em campo, a gente entra sabendo o que vai acontecer. E quando a situação acontece, a gente já está preparado. Então, espero que seja assim até o final do campeonato. A gente falou agora há pouco sobre os candidatos ao título, né? Depois do Vasco tem o Flamengo. E tem uma série de jogadores pendurados, né? E o jogo contra o Flamengo é um jogo muito importante. É um jogo que o Brasil inteiro vai estar de olho com muita atenção. Tem gente até falando que o Gabigol forçou o cartão porque queria fazer questão de estar nesse jogo contra o Flamengo. Como é que é a cabeça pro jogador, para esses que estão pendurados, mental, para poder ir para um jogo contra o Vasco? Vai com tudo? Vai buscando a vitória ou não? Tem a preocupação de perder um jogo importante na temporada também, que pode ser um divisor de águas? Cara, eu acho que não. Acho que nossos jogadores que estão pendurados vão tentar fazer o seu melhor no contra o Vasco, até porque a gente tem um elenco muito qualificado, então se caso perder algum jogador, tenho certeza que o que entrar vai tentar fazer o seu melhor. Mas a nossa maior preocupação, acho que não é nem isso, acho que a nossa maior preocupação é até ruim falar isso, mas é a arbitragem, porque nos últimos jogos a gente acabou tomando alguns cartões desnecessários, algumas faltas que poderiam ver no VAR, não viu. Então, cara, pra mim, acho que é até um pedido à CBF que coloque um árbitro que realmente consiga conduzir um jogo difícil lá, porque a gente não quer ser prejudicado, assim como a gente não quer ser beneficiado. Então a gente só quer que eles façam um trabalho justo e que o principal seja o espetáculo e não o árbitro. Esse então, o William, jogador do Cruzeiro, projetando o duelo contra o Vasco e falando da arbitragem também. Tema importante, Cruzeiro com vários jogadores pendurados para essa partida e o Cruzeiro precisa não perder atletas porque na sequência tem o Flamengo. Thiago. Olha, Oliveira, é aquela história, né? Os 3 pontos do Flamengo valem os mesmos 3 pontos do Vasco. Só que um é briga direta. Se ganha do Flamengo lá no RJ, muda o astral. Segura alguém. Puxa vida, né? Fabrício Bruno, Caio Jorge, Romero, Cássio. Muita gente importante pendurada para esse jogo com o Vasco, hein, Ale? Sem dúvida que seria muito importante estar com o time completinho
para um duelo que a gente pode dizer que é uma das finais do campeonato, será contra o Flamengo no Maracanã. Mas eu acho que você não pode abrir mão de estar com um time completo contra o Vasco também, não. O Vasco em São Januário, embora tenha tido resultados complicados, né, porque o campo lá é ruim e o estilo de jogo do Diniz é de tocar a bola, né, é um time sempre muito perigoso. Eu acho que alertar os jogadores, que são experientes inclusive, sobre não reclamar com o juiz, não fazer falta boba. Eu acho que já é necessário para que eles tenham um pouco mais de atenção e, se der tudo certo, jogar com o Flamengo com o time titular, né? O Flamengo e o Palmeiras, que nessa rodada de Libertadores, que pro Palmeiras já avançou aí a fase semifinal, e acho que isso é uma boa notícia pro Cruzeiro. Acho que o torcedor do Cruzeiro também tem que esperar o Flamengo em mais 2 jogos de semifinal, porque, Thiagão, nesse período em que a gente teve a disputa dos jogos da Libertadores, o Cruzeiro fez os 9 pontos, ok? 3 vitórias, né, entre as semanas. O Palmeiras fez 7 e o Flamengo fez 5. Então você vê como impacta. A gente viu isso inclusive contra o Vasco, né? O Flamengo começou com um time meio alternativo, depois colocou os titulares, o time melhorou. E vale pro Vasco agora, né? Que jogou ontem e já tem um compromisso no fim de semana. Também, do Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que esse é um momento importante pro Cruzeiro, então todo cuidado é pouco com relação aos cartões, mas com relação também à manutenção da equipe titular. É isso, fim de semana em sabadão, Galo em Belo Horizonte, Cruzeiro no Rio e a Itatiaia conta tudo pra você. 12h, 41 minutos, os desfalques, o que faz o técnico Leonardo Jardim, o Garden, como gosta de dizer o Tosca, meu amigo Tosca lá da Mafia Azul, gosta de chamar o Leonardo Jardim de Garden. O que faz o Léo Jardim, o Mister Pansieri, pro jogão do fim de semana, hein? Pois é, Thiago, para esse jogo contra o Vasco, o Cruzeiro não tem o Vidalba suspenso e o Gabigol também está suspenso. E vamos ver quem vai entrar na zaga. O Jonathan Jesus é um jogador que pode entrar nessa defesa do Cruzeiro. Para atualizar a atividade aqui na Toca da Raposa, o Sinisterra fazendo um trabalho à parte com os companheiros, né? Ainda não treinando, fazendo uma atividade com a fisioterapia, com o departamento médico do Cruzeiro. Sinisterra, sinceramente, acredito que não deva ser relacionado para o jogo, né? Vamos esperar o treino de amanhã. E a boa notícia é o Eduardo, esse sim, participando com os companheiros aqui, recuperado da gastroenterite, e vai ser um jogador importante na composição desse banco do Cruzeiro para a partida contra o Vasco. Devolvo para você, seu nome, seu bairro. Forte abraço. Outro Pansieri, meio... Ô, Luquinhas, o Cruzeiro para essa partida contra o Vasco, fazendo parte do treino aberto, né, aqui a imprensa. A gente até tem imagens feitas aí pelo nosso Anderson Porto, as imagens do treino, a atividade aí comandada pelo técnico Leonardo Jardim, essa partida importante contra o time Cruz Maltino, e tem ali aquele início, né, sabemos da parte física, condicionamento, já os jogadores também se aquecendo. Sim. Para aí o treino realmente que nós não assistimos, a parte mais tática, a parte ali de alguma coisa que o Cruzeiro vai fazer para tentar surpreender o Vasco do técnico Fernando Diniz, que conhece bem, sim, algumas peças, alguns jogadores desse Cruzeiro, né, Lucas? Exatamente, e como bem destacou o William também na entrevista coletiva sobre essa situação do Diniz, ele disse que gosta muito do Diniz enquanto pessoa e que ele de fato conhece os atletas do Cruzeiro, e o William falou, a gente também passa para os jogadores que não trabalharam com ele alguns princípios, né, do jogo dele, aquele toque de bola, aquela saída mais qualificada. De fato, vai ser uma atração à parte, né, para esse jogo entre Vasco e Cruzeiro. O Fernando Diniz, que passou pelo time celeste ano passado e esse ano. O Cruzeiro, que vem aí de um bom retrospecto, jogando fora de casa. O Cruzeiro não perde há 8 jogos como visitante no Campeonato Brasileiro. E é aquele adversário que ninguém quer receber. Sim. Né? Ninguém quer receber o Cruzeiro em casa. Eu até perguntei isso pro William. E ele falava que não tem o que mudar, né? A forma de jogo é a mesma, é um time que vai tentar, que vai lutar, que vai ter a bola parada, ofensiva, defensiva. Time que vai tentar também explorar algumas coisas na defesa vascaína e ter atenção ao Verratti, né? Sim. Foi até uma pergunta de um companheiro nosso em relação ao Verratti, jogador que tem faro de gols. Então precisa... Porque muita gente fala do Flamengo, né, Lucas? Mas tem que lembrar que ainda tem o Vasco no meio do caminho. O William foi muito feliz na colocação dele. Ele disse que se o Cruzeiro não ganhar do Vasco, não vai ter final contra o Flamengo.
Então ele definiu o jogo contra o Vasco como a primeira decisão do Cruzeiro nessa sequência difícil que vem pela frente no Campeonato Brasileiro. E realmente é isso mesmo. Todos os jogos valem 3 pontos, Pansieri. Não é porque é contra o Flamengo que vai valer 6, 9, 12 pontos. Claro que é um confronto direto. Mas caso não vença o Vasco, não vai adiantar muita coisa, né? Tem que chegar contra o Flamengo em condições de assumir a liderança, de fazer esse confronto direto com mais força. O Cruzeiro, vou até atualizar aqui, que eu acho que eu coloquei um a mais pendurado no nosso último pacotão. O Cássio, gente, não está pendurado, é mantra. O Cássio não está pendurado. Quem está pendurado? Fabrício Bruno, zagueiro, Romero, volante, Matheus Henrique, meio campista, o Wallace, volante, o meia, MP10. Você gosta. Matheus Pereira. Wanderson, atacante. O Caio Jorge também atacante. E outro que está pendurado é o Mister. Leonardo Jardim. É outro que está pendurado. Quando eu falei Cássio, ó. Isso é uma borracha. Apaga. Ele não está pendurado. Exato. E o Cruzeiro que para esse jogo contra o Vasco pode ter um reforço, né, Pansieri? Meio campista Eduardo. Exatamente. Teve uma febre, ficou de fora das últimas atividades do jogo contra o Bragantino. Foi a grande novidade do treino, né, desta quinta-feira. Ele foi a campo, trabalhou normalmente com os atletas e a tendência é que seja relacionado, né? O Eduardo, que é um jogador muito acionado pelo técnico Leonardo Jardim, que em entrevistas passadas já fez vários elogios ao jogador, que pode ocupar vários espaços no meio-campo do Cruzeiro, né? Pode ser um pouco mais avançado, pode ser um pouco mais recuado. É um jogador que tem um bom passe, um jogador que tem um bom chute, também tem uma bola parada importante, né? Ofensiva e defensiva, forte. Então, é um atleta que tem a experiência também de vários jogos contra o Vasco, né? Foi um tempo aí jogador do Botafogo, atual campeão brasileiro e atual campeão da Copa Libertadores. Eduardo, que tem 3 gols na Copa do Brasil, muita gente não lembra. Era o artilheiro até o Caio Jorge. Verdade. 3 gols, né? Sim. 3 gols. Então, tem esse retorno importante. Agora o Sinisterra, pelo jeito, não vai, né, Lucas? Porque foi a campo, mas fez trabalhos à parte, né? Então, realmente acho difícil que tenha condições de jogar contra o Vasco, e também não faz sentido levar um jogador para o sacrifício, né? Nessa altura do campeonato. Cruzeiro que não tem o Gabigol, mas, por exemplo, vai ter o Arroio, que não entrou no último jogo, é uma grande esperança. O Arroio, que é um atleta, o Joaquim Pinto já tinha dito naquela entrevista que precisava ir também ganhando, né? Sim. A parte física, condicionamento, é um jogador que não dá para depositar toda a confiança, né? Chegou agora. Então, também tem um caminho a ser percorrido, mas é um atleta que já demonstrou muita habilidade. Exato. No jogo muito bom. Contra o Bahia, ele... O moleque é diferenciado, dá pra ver. É ensaboado, né? Personalidade. Vai pra cima, aquela bola que ele tenta colocar lá na área pra incomodar a zaga, então é um jogador de muita qualidade. O Cruzeiro, então, fazendo esse trabalho aqui na Toca da Raposa, amanhã... o Cruzeiro nessa sexta-feira, então, fazendo a atividade à tarde. Sim. E à noite viaja para o Rio de Janeiro. O Cruzeiro vai ficar hospedado na Barra da Tijuca. Exatamente. No treino desta quinta-feira, quem marcou presença foi o Cristiano Nunes, preparador físico da seleção brasileira. Acompanhou, na verdade, todas as atividades do Cruzeiro aqui hoje na Toca da Raposa 2. Com certeza, se o Cruzeiro tem um jogador que chama a atenção, o Caio Jorge, né? Porque o preparador físico também sabe de... MP10. Sabe de... Não é só um, né? Pode ser vários, né? Então, tem vários atletas. A gente, por exemplo, entrevistou hoje o William, que foi convocado ano passado e está numa crescente muito grande. Muito grande. Não seria surpresa que daqui a algumas convocações ele fosse chamado. E aí... meu filho, vou te contar um negócio, hein? Tá vendendo a buzina? É brincadeira. Ele falou que a buzina dele tá R$50. Quem custou é só mandar aqui o interesse aqui no nosso chat. Olha só, o Cruzeiro para essa partida contra o Vasco também tem algo importante, né? Tá sem o Vidalba. Sim. E aí o Jonathan Jesus pode entrar nessa defesa do Cruzeiro e o Gabigol não vai compor o banco. Sim. O Gabigol, a ausência, pensando no jogo contra o Flamengo, aí volta, tá tranquilo. Uhum. E o homem continua buzinando, viu, pai? Tá numa empolgação danada. Né? Ou ele tá feliz, ou ele tá querendo atrapalhar o trabalho do outro. Já desvendei, ele é espectador do pacotão. Aí, como ele não pôde participar por mensagem, mandou a buzina. Sabe, é o famoso mete a mão na buzina. Um abraço pra galera do trecho aí, né? Chinelão e seus amigos. Turma do Volante Grande. Vamos tentar trazer um provável Cruzeiro? Bora.
Cássio, William Jonathan Jesus, e Fabrício Bruno, Kaique, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, MP10, MP10, Wanderson e KJ. Não muda muito. Né? É isso aí. Provável Cruzeiro, em nome de Banco Mercantil. Porque a nossa tecnologia que se adapta a você. Tem abraço hoje? Tem. Eu vou abrir aqui a sessão de abraços. A galera gosta. Galera tem que curtir, tem que compartilhar, tem que mandar o recadinho. Olha só. O Alisson Cantor. Mais um do Jabá aqui. Alisson Cantor. Betim, pra cima cabuloso. José Reinaldo Silva. Valeu, dupla. Vocês são demais. Lajinha é perto de Manhuaçu mesmo, Zona da Mata. Você conhece tudo. Porque eu falei isso. Na verdade é um Atlas, né? Alana e Moara. Manda a vocês um grande abraço. Obrigado. Zirlei Pereira. Curtindo vocês aqui de São José dos Campos. Marcelo Rocha. Ele tá no bairro Serrano. Todo jogo é uma decisão. Aí o Vanderlei Nazário também mandou um recadinho. Você tem que mandar recado. Tem dúvida? Pergunta. Tá gostando? Manda. Quer saber alguma coisa? Manda aí também, mas fala de onde que você tá acompanhando a gente. Exatamente. Vambora? Bora. Chega lá, né? Bora. Em nome de Banco Mercantil, foi o pacotão de notícias do Cruzeiro com Emerson Panzieri e Lucas Barbosa. Eu inverti no último pacotão. Valeu, galera. Um abraço. Fica com Deus.